Bom dia, paz do Senhor Jesus. Tem uma palavra que está em Gênesis, no capítulo 37, no versículo 8, que diz assim: Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Essa passagem ela é de José. José, ele foi odiado pelos seus irmãos por causa de ciúme, porque ele tinha um sonho, né? E ali a gente conhece a história de José, ele passou por muitas situações, foi para a prisão, foi injustiçado, os próprios irmãos tramaram contra ele simplesmente porque ciúme. Quanto de nós hoje não passa por isso dentro da nossa própria casa, com os nossos próprios irmãos da igreja, ou com o lugar que a gente convive, ou no nosso ambiente de trabalho, não importa. O ciúme, ele é o irmão gêmeo da inveja. Ele nasceu no mesmo ventre, tem a mesma natureza e produz os mesmos frutos amargos. A família de Jacó era um caldeirão em ebulição. Seus filhos não eram flor que se cheira, porque quando eles iam lá para vir, eles mentiam para o seu pai. José passou maus bocados na mão de seu pai, na mão de seus irmãos, porque eles tinham ciúme dele, pois ele era o filho predileto do pai. Quanto de nós, por termos um coração diferenciado, ainda que a nossa vida não seja o maior exemplo de nada, porque todos nós temos pecados, defeitos, fizemos escolhas erradas, mas talvez o nosso coração seja diferenciado. E o Pai que está no céu, ele, de certa forma, nos protege, nos entende, nos ajuda, porque quando a gente erra, a gente vai, pede perdão para Deus, se quebranta. Eu não estou dizendo com isso que é para a gente viver em pecado, nem viver fazendo nada de errado, tá? Mas um coração quebrantado o Senhor não suporta. Então, acabava que José, ele era o filho predileto de Jacó. Um dia, os irmãos de José resolveram matá-lo. Mas por intervenção de Rubem, acabaram tomando uma decisão menos radical. Eles venderam José como escravo para o Egito. Olha, o menos radical foi vender o irmão como escravo, porque eles iam enterrar ele vivo. Mas, por divina providência, isso tudo acabou sendo usado por Deus para salvar a própria família de Jacó. Tudo isso que aconteceu de ruim, quem salvou a própria família foi José, que foi vendido como escravo, que ficou anos fora, que foi para a prisão, que foi injustamente acusado de ter tido um caso com a mulher com Potifar, não teve, ela que deu em cima dele e ele saiu fora. Então, a gente vê aqui que a soberania de Deus não depende da irresponsabilidade humana. Muitas famílias ainda sofrem por causa do ciúme. Há pais que cometem esse erro de amar mais um filho do que outro. Há pais que semeiam discórdia entre os filhos. Há pais que dividem a família. Há pais que citam um irmão contra o outro. E eles demonstram favoritismo por um filho, por outro, né? Evidencia as qualidades daquele filho, comparam o filho com o outro, sendo que cada um de nós é de uma forma, porque foi Deus que nos criou. Então, há irmãos que, em vez de viverem como amigos, se comportam como competidores. Em vez de se alegrarem com o sucesso do outro, não mede esforço para derrotá-los e para destruí-los. O ciúme é uma atitude mesquinha. O ciúme é um pecado que ofende a Deus,
atormenta a alma, adoece a família e ameaça ao próximo e a nossa felicidade. Então, se eu tivesse que botar um tema nessa mensagem, seria o drama do ciúme. Quanto de nós já sentimos ciúmes ou nos já passamos por essa situação de que alguém, né, ou uma família ou alguém próximo de nós tivesse ciúmes de nós e nos fizesse tanto mal. Então, nesta manhã, nessa madrugadinha, né, eu quero incitar você a pensar sobre isso, porque o ciúme ele é capaz de destruir. Ele não ajunta, o ciúme espalha. Porque o ciúme, como diz aqui, ele é o irmão gêmeo da inveja. O que é o ciúme? O ciúme é a pessoa que deseja ter aquilo que o outro tem. Então ela fica vigiando, e se ela não consegue, se ela não é curada e se ela não é tratada, o que ela faz? Ela pega aquilo, distorce e destrói. Então existe genros que destrói famílias, noras que destrói família, irmãos que destrói irmãos, mães e pais que destrói família porque faz os filhos competirem, ou então evidenciam a qualidade de um e não do outro. Então, que nesta manhã a gente possa se vigiar para que nós não façamos assim também. Nem com os nossos irmãos, nem com os nossos amigos, nem com os nossos colegas de igreja, nem com os nossos irmãos da igreja, né? Nem com os nossos colegas de trabalho, nem com os nossos cônjuges. Que a gente não venha fazer comparações e que a gente consiga se esvaziar desse sentimento de inveja, porque ele causa traumas e dores por uma vida inteira. Ainda que a gente tenha aceitado Jesus, aquilo que doeu na gente, ele é real. É real. A gente pode suportar essa dor, pode saber lidar com ela, mas foi feita uma ferida. E essa ferida, quando ela não é curada, fica como se fosse uma casquinha. Sabe aquela ferida com a casquinha seca? A qualquer momento que você tira a casquinha, a ferida tá lá, sai um sanguinho, sai uma aguinha. Então, aquilo ali está sempre esbarrando na gente, está sempre doendo. Então, eu peço ao Senhor hoje que, além dele nos curar nesta manhã, se nós formos vítima desse ciúme, dessa inveja, mas que também, além de nós sermos curados, que nós possamos vigiar para que nós não também sentamos nem ciúme e nem a inveja, porque elas são irmãs, né, como eu disse, de ninguém. Porque é como se a gente tomasse um copo de veneno esperando que o outro morra. Quem vai morrer somos nós. Então, em nome do Senhor Jesus, recebe essa palavra que veio no meu coração, porque eu não estou falando de uma coisa que eu ouvi falar, eu estou falando de uma coisa que eu vivi e que eu vivo. Então, em nome de Jesus, vamos nos curar e não vamos ficar com ciúme, não vamos ter inveja de ninguém. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus faça resplandecer o rosto dele sobre você ele tenha misericórdia e te dê a paz, em nome do Senhor Jesus.